Nós temos o prazer de receber hoje no nosso enfoque regional a prefeita de Lençóis Paulista, Bel Lorenzetti, que está no seu segundo mandato e está no primeiro ano da sua segunda administração. Bel, é uma alegria muito grande recebê-la aqui, até por conta de você ter vindo muitas vezes ao longo desses 12 anos, quer seja como secretária, diretora, quer seja como prefeita, enfim. Sempre é uma alegria revê-la, até porque você sempre tem coisas boas para colocar ao eleitor, ao morador de Lençóis e a todos que nos assistem pela nossa rede aqui na região Centro-Oeste. Seja bem-vinda e é uma alegria tê-la. Muito obrigada, Samuel. Eu também fico muito feliz por poder voltar. Eu venho menos do que eu gostaria, com certeza. Porque quando eu venho aqui na TV Prevê, eu tenho a oportunidade de falar, como eu sempre digo, com os lençoenses, dentro das casas deles, e falar num tom coloquial, do jeito que eu gosto de me colocar, de contar as coisas. Estar com o Samuel é estar com alguém que conhece a região como ninguém, conhece Lençóis muito bem, ama toda essa região, torce por todos nós, então estar com você também é um prazer. Muito obrigado, Bel, até por conta de um título que eu tive o privilégio de ter recebido da Câmara Municipal de Lençóis, junto com o Duda há alguns anos, e que nos agraciou com o título de cidadão lençoense, a exemplo do que outros municípios fizeram e outros já estão com data marcada para que nós possamos receber esta titulação. Mas, Bel, eu sei que uma nova administração iniciou-se em Lençóis Paulista com a sua segunda gestão. Eu te pergunto, como é que foi este primeiro ano em relação aos anos anteriores? Claro que agora você vem com uma experiência de prefeita, vem com uma experiência de executivo e tem mais facilidade para passar pelos problemas. Mas eu queria que você avaliasse este primeiro ano desta sua segunda administração. Olha, Samuel, esse primeiro ano, eu muitas vezes agradeci a Deus por ser o primeiro ano do segundo mandato, por conta mesmo dessa experiência, do conhecimento, de toda a estrutura, de toda a organização municipal, porque foi um ano muito difícil. Um ano que todo tempo a gente tinha que escolher as prioridades, definir prioridades. A arrecadação não se comportou como nós gostaríamos que se comportasse e nós tivemos que administrar o nosso orçamento com muita responsabilidade, o que provocou em toda a equipe um esforço muito grande. Eu, de saída, disse para a equipe o seguinte: nós temos que sair dessas dificuldades todas que se apresentam melhores do que nós entramos. Nós temos que aprender com as dificuldades, nós temos que vencer tudo isso e nós vamos ficar cada vez melhores em fazer mais com menos. Que eu acho que isso é uma sabedoria, é uma capacidade administrativa que todos temos que administrar. Então, se eu tivesse que fazer uma comparação entre este primeiro ano do segundo mandato com os anos anteriores, eu diria, foi muito profícuo. Nós produzimos muito, fizemos muito, houve muitas realizações, mas foi um ano muito, muito difícil. Bel, claro que as dificuldades, elas são para todos os municípios brasileiros. E eu te pergunto, em função desta dificuldade que a prefeitura passa, foi possível iniciar novas obras ou você está terminando aquelas que começaram na sua administração anterior? As duas coisas nós pudemos fazer. Nós temos que continuar aquilo que está sendo construído. Vou dar exemplo, no caso, a nossa unidade de pronto atendimento. Então, essa é uma continuidade que vem com recursos do governo federal. Uma outra obra que vem em continuidade, o Teatro Municipal, na área de cultura. Mas nós também fizemos novas obras. E eu diria assim que eu dou destaque, para a unidade de saúde, a nova unidade de saúde do Jardim Caju e a nova unidade de saúde do Jardim Monte Azul, que são obras novas, inclusive a do Monte Azul está terminada, a parte de construção, agora aguardando para nós equiparmos e contratarmos
a equipe que vai trabalhar lá. Mas nós tivemos que ir fazendo conforme o orçamento nos possibilitava, inclusive com recursos, por exemplo, através de uma emenda de um deputado. Se veio uma emenda para fazer uma determinada obra e aquele recurso não era suficiente, nós tivemos que ter, imagine você, a responsabilidade de renunciar àquele valor, porque nós não íamos poder colocar o outro tanto que faltava. Então, nesse sentido, as coisas aconteceram sim. Eu vou citar outra, uma ponte no Rio Faxinal, uma ponte muito importante por toda a produção que escoa por ali, por todos os moradores daquela área da zona rural, uma obra bastante importante que a gente conseguiu fazer, e outras obras na cidade, uma delas o viaduto que ligou a Jardim Cruzeiro com o Jardim América, um lugar que facilitou, um equipamento que facilitou a comunicação, deu mais fluidez no trânsito naquela região. Então as coisas estão acontecendo, as coisas aconteceram neste primeiro ano, neste final de ano agora. Por exemplo, nós estamos encerrando hoje a terraplenagem da área onde será a nossa nova rodoviária, com equipamentos municipais, uma coisa que coube ao município fazer. Enfim, coisas novas acontecendo. E aquilo que a gente vinha fazendo, nós trabalhamos para concluir e continuar. Você falou aí, en passant, sobre o Teatro Municipal. O Teatro Municipal promete ser um dos cartões visitas da administração pública de Lençóis Paulista, por conta, inclusive, da tradição cultural da cidade, que tem hoje toda uma história, tem um passado e tem um futuro, graças a esta obra deste teatro, que tem inclusive a assinatura no projeto do saudoso Jurandir. Como é que está essa situação da obra, da construção deste teatro, que inclusive foi beneficiado por aspectos do projeto da Lei Rouanet? Isso. Graças a Deus nós fomos por este caminho, porque se nós dependêssemos da capacidade de investimento do município, essa obra acho que nem teria saído nem na administração anterior, nós não teríamos priorizado, seria muito difícil. Então, com a captação de recursos através da Lei Rouanet, hoje eu diria assim, toda a parte da construção, o prédio está pronto. Está pronto e nós estamos trabalhando agora, conseguimos aprovar uma nova etapa através da lei do Rouanet, e aí as empresas, na medida do possível, e aí nós temos que torcer para todos irem bem, porque se todos vão bem, tem que pagar mais imposto, então pode deduzir uma parte maior e a doação é maior para o teatro. Mas então, com todos os recursos que nós temos, e fomos administrando isso ao longo desses 4 anos, neste primeiro ano do segundo mandato, nós conseguimos terminar toda a construção civil e estamos trabalhando internamente com a instalação do ar-condicionado e a parte cenotécnica, as varas de iluminação, e agora estamos entrando também no revestimento acústico internamente. Então, todo o tratamento acústico através de gesso, as passarelas por onde atores e técnicos passam dentro do teatro, tudo isso está contratado, está sendo executado. E no entorno do teatro nós estamos trabalhando toda aquela área com calçamento, com piso intertravado, com todas as partes já limitadas, que seria dos jardins, das partes gramadas, enfim, nós estamos fazendo esse tratamento sempre controlando em cima do recurso que nós temos. E através da Lei Rouanet é muito difícil você, às vezes, acertar nos mínimos detalhes, porque às vezes a gente acaba até perdendo um pouquinho. Tem que ser tudo de acordo com o projeto, tem os prazos, o prazo de captação, o prazo para você gastar. Então, eu acho que nós estamos fazendo uma administração muito boa disso, e eu tenho que responder às pessoas quando perguntam, quando fica pronto o nosso teatro? Nosso teatro não fica pronto. Eu falo, ó, o nosso teatro será entregue quando estiver completo, com todos os recursos técnicos disponíveis para nós recebermos qualquer tipo de espetáculo. Mas a gente não vai antecipar e nem atropelar nesse caminho em nenhuma das etapas, porque a gente quer realmente usar daquilo que a lei de incentivo à cultura nos possibilita. Temos doação, caminhamos mais um pouco. E a gente quer entregar esse presente para a população construindo desta forma. Qual a capacidade que vai ter esse teatro? Mais de 600 lugares.
é um bom teatro, tem fosso para orquestra, então nós podemos receber musicais, balés. Onde será? Onde está localizado? Ele está localizado no Parque Cidelpa, que eu digo assim que é uma região da cidade, ao lado do Parque do Povo, ao lado daquela área toda onde se realiza a Facilpa, né, do Parque José Oliveira Prado. Então, eu acho que ali nós vamos completar, depois que o parque estiver todo pronto, um grande espaço de lazer, de entretenimento, de encontro das pessoas em Lençóis. Você falava das dificuldades da falta de recursos. Eu te pergunto, houve queda no repasse de verbas que a prefeitura recebe? Houve queda no fundo de participação dos municípios e houve queda na arrecadação, de modo geral. Sempre que o governo federal dá um incentivo e reduz ou retira um imposto de uma mercadoria, isso aí, por exemplo, o IPI dos carros, isso aí quem na verdade sofre com isso é o município. Então isso tudo são perdas que o município sofre. E em tempos como os que nós estamos vivendo, de contas muito justas, então nós tivemos sim queda na nossa arrecadação, o que nos coloca em alerta para muitas coisas, porque a lei de responsabilidade fiscal é muito severa, ela exige, e eu não critico, mas aplaudo que nós tenhamos no Brasil essa lei, a lei de responsabilidade fiscal, mas faz com que todo governante, todo administrador olhe muito bem como está sendo usados os recursos, de acordo com as porcentagens, o que você pode usar para você, com a folha de pagamento, o que você vai gastar com investimento, o que você vai gastar com a manutenção de toda a estrutura municipal. E neste caso, quando cai a arrecadação, esses números todos se alteram. E então a gente tem que ter muita atenção, né? Você gastar 40% do orçamento, por exemplo, com folha de pagamento, é uma coisa dentro de uma arrecadação X. Se essa arrecadação cai, aquele custo que você tem, ele não se altera, ele se mantém para você poder oferecer todos os serviços e manter a sua folha. Então, quando a arrecadação cai, esse índice sobe. Então, é um controle constante que nós tivemos que fazer durante este ano de 2013. Mas estamos chegando aí ao final, graças a Deus, sem atrasar um dia os pagamentos para os nossos funcionários. Nós estamos chegando, pagando férias em dia, 13º, o que é para a gente uma satisfação muito grande, honrando os compromissos que são sagrados para nós com relação àqueles que fazem as coisas acontecerem na cidade, que são os funcionários públicos municipais. Bel, hoje você basicamente faz um apanhado do seu primeiro ano de administração como prefeita da cidade. Eu te pergunto, como é que está neste primeiro ano o relacionamento, qual o balanço que você faz, o relacionamento executivo-legislativo, considerando que nós estamos numa nova legislatura também, e uma nova Câmara. Você tem trabalhado nesses últimos 12 meses, ou seja, por conta até desta eleição. Como é que está? Executivo e Legislativo? Olha, eu diria que está bem, está dentro da normalidade, porque quando muda a Câmara, eu costumo dizer que uma nova química acontece. São pessoas diferentes, com interesses diferentes e cada um com as suas características. A gente tem que, primeiro momento, quando a gente percebe e analisa uma Câmara constituída, então eles começam os trabalhos, a gente vai percebendo as características de cada um. Aqueles que falam muito, aqueles que falam pouco, aqueles que que gostam mais de falar diretamente com o povo, aquele que tem um olhar mais técnico, mais mesmo para a legislação, enfim. E eu acho que durante todo este ano de 2013, nós conseguimos estabelecer um relacionamento de respeito, o Executivo respeitando o Legislativo e vice-versa, o Legislativo respeitando o Executivo. Em muitas ocasiões, eu propus reuniões entre os vereadores
e comigo, né, com a prefeita, para que a gente pudesse estar sempre falando a respeito de projetos que estavam ali em discussão, que eu estava à disposição para esclarecimentos, ou então ia mandar um projeto que tinha muita coisa técnica que era importante que eles conhecessem, até para aprovar ou não aprovar, para criticar ou para elogiar. Então, sempre que foi possível, nós fizemos essas reuniões. A última reunião que nós fizemos foi específica sobre iluminação pública, para dar um exemplo. Né? Então a gente explicou, o diretor de tecnologia da informação fez toda uma explanação para que eles entendessem o que seria assumir a iluminação pública, que agora nós entramos aí numa outra fase, porque nós conseguimos que a ANEEL postergasse por mais um ano para os municípios assumirem a iluminação. Nós vamos agora, durante 2014 ainda, ficar livres deste grande e pesado encargo. Mas uma outra reunião, para citar como exemplo, nós estávamos trabalhando com Minha Casa Minha Vida, e era uma coisa que ia envolver todo mundo, e a população vai conversar com o vereador, vai pedir um favor, vai pedir uma ajuda, e era importante que os vereadores entendessem como a coisa estava formatada e como iria acontecer. Então, também uma reunião. Então, nesse sentido, Samuel, sempre a gente teve essa abertura, e eu senti neste ano que os vereadores estavam assim com muita vontade de fazer acontecer, saíam pelas ruas, e eu brinco até com eles, como se você visitasse uma casa e olhasse tudo que falta, tudo que precisa, se tem um fiozinho solto, se tem um ladrilho descolando. Então foram muitas indicações, mais de 500, chegando a 600 indicações dos vereadores, indicações essas que muitas eram possíveis de serem atendidas e muitas não dava para a gente atender, porque demandavam investimento, ou então máquinas que nós não tínhamos disponíveis no momento. Enfim, sempre a gente usa assim, encaminha para a área responsável por aquele pedido que está naquela indicação, né? E requerimentos todos respondidos. Então eu senti assim, né, nesse número elevado de requerimentos e indicações, uma ânsia muito grande. Eu faço essa leitura porque, para mim, a minha filosofia é o seguinte: até que se prove o contrário, todas as pessoas têm boa intenção. Então, eu acho que não é negativo e nem alvo de crítica da minha parte dizer, olha, foram muitas indicações, Não, eu entendo assim, é a ânsia deles de prestar serviço, de mostrar que estão atentos ou que estão passando para o executivo alguma coisa que eles têm ouvido da população. Então, isso foi o nosso ano. Eu acho que os pontos mais importantes a serem comentados, não teria muita coisa não para acrescentar, a não ser, se eu pudesse estar com eles agora, seria de um agradecimento pelo trabalho. Hoje, como é que está a composição da Câmara? Quantos vereadores da sua base e da oposição? Olha, da nossa base, são eleitos conosco 8. 8 e 4 seriam pela oposição, mas não é assim que se comporta no dia a dia, né? Porque muitos que não foram eleitos na nossa coligação, que são pessoas que amam a cidade, que me respeitam também, e muitas vezes eu ouço ou vejo nos jornais depois o posicionamento deles, que é um posicionamento a favor da cidade. Muitos, às vezes, até defendem a gente em algumas ocasiões, né? Então, eu acho que, assim, temos a maioria na Câmara? Nós temos, né? E por conta disso, nós conseguimos aprovar também os projetos todos. Acho que nada ficou muito sério. O que tem lá, eu não sei como que eles vão fazer hoje. Pois hoje haverá uma sessão extraordinária em que será aprovado o orçamento, votado pelo menos o orçamento de 2014. Isso. E existe lá uma emenda. Eu estive acompanhando a sessão da semana passada, estarei hoje, e com certeza uma proposta de alteração orçamentária para a área da saúde vai estar trazendo muita polêmica. Qual é a posição do Executivo em relação a esta situação? A minha posição é a seguinte: eu, acima de tudo e antes de tudo, eu sou Lençóis. Eu sou a cidade, e a cidade não é só educação, a cidade não é infraestrutura, a cidade
é gente. E gente precisa da saúde. E nós temos que ter um olhar muito cuidadoso e uma dedicação muito grande pela área da saúde. Eu acho que a gente tem demonstrado isso ao longo desses 5 anos, eu poderia dizer. Hoje nós estamos aplicando 24% do nosso orçamento na saúde. Nós estamos quase empatando o orçamento da saúde com o orçamento da educação. Isso é muito dinheiro, deixar muitas coisas de lado para aplicar na saúde. As emendas no orçamento que foram discutidas na semana passada e com certeza virão hoje para a discussão principal da reunião da Câmara, são emendas que, se eu tivesse possibilidade de destacar esses valores do orçamento, eu seria a primeira a bater palmas, né? Dizer, podemos fazer sim, fiquem tranquilos, isso já está feito, né? Agora, eu analisei as emendas e são emendas muito, assim, sérias em cima de contas de manutenção de serviços, né? Então, você tirar dinheiro de gastos com energia elétrica, com telefone, com sistema de contabilidade, de seguro de veículos, isso tudo é um complicador muito grande para depois você levar os serviços todos para a população durante o ano de 2014. Então, quando você me pergunta assim, qual a sua posição, qual é a posição do Executivo, é a seguinte: eu saí, desde que a diretoria do hospital apresentou a situação que eles estavam, eles vieram à prefeitura e nos perguntando no que vocês podem nos ajudar. E todo ano a gente costuma, no final do ano, reforçar e ajudar bastante nesse sentido o hospital, né? Nós estamos falando mais, porque as emendas são todas focadas para o hospital, né? E aí nós vimos o que no nosso orçamento era possível dar. Naquela semana dessa reunião eram R$200 mil que a gente já autorizou, passou pela Câmara e já encaminhamos para o hospital, 50 que estava passando na semana quando a gente se reuniu. Depois agora vem vindo mais 200 e pouco de uns acertos que nós estamos também fazendo, que vamos passar para o hospital. E desde esse momento eu fui trabalhando junto ao governo do estado para nós conseguirmos recursos para acertar a situação do hospital. O hospital não tem culpa de chegar nessa situação no final do ano. Quando a gente olha a tabela do SUS, o paciente entra pela porta do pronto-socorro e ali ele vai entrar pelo SUS, ele vai para dentro do hospital, porque o hospital vai acolhê-lo, e ele custa 20, 30 mil, dependendo dos procedimentos que você tem que fazer lá dentro. Quem paga essa diferença? Vai ficar para a conta vai ficar para o hospital, vai ficar para o município, e até quando o município pode suportar? Porque, por exemplo, o pronto-socorro é municipal. Ninguém ouve falar, está estourando a conta do pronto-socorro, porque a prefeitura arca com tudo no pronto-socorro, que é municipal. O hospital é uma entidade filantrópica, é uma associação beneficente. Então aí vem não só recursos da prefeitura, mas aí tem uma soma de outros recursos. Então, o meu posicionamento era assim: vamos lutar pelo hospital, sim, mas nós não podemos lesar o orçamento municipal, né? Porque daí nós vamos falhar com outras coisas. E a gente teve boas notícias, o governador anunciou aí uma alteração, uma correção nas tabelas do Pró Santa Casa, e uma coisa que nós conseguimos, Samuel, muito importante, que vai assim, dar um alívio grande nesse momento para o hospital, nós pedimos, inclusive nós tivemos visita semana passada com o presidente do conselho que foi formado, de empresários, um grupo assim que chegou no momento certo, que vai ajudar muito o hospital a caminhar a partir do próximo ano. E o presidente do conselho esteve juntamente com o nosso vice-prefeito Marise, com o vereador, até foi o vereador Manuel dos Santos Silva, e foram a São Paulo e estiveram lá na Casa Civil, reforçando aquele pedido que eu havia feito de transformar os 900 mil que o governador havia dado para nós para ampliação da UTI, para transformá-lo em custeio, porque esse recurso já estava para sair da Secretaria da Saúde. E aí, isso é um pedido que geralmente isso não, é difícil de acontecer.
mas nós conseguimos, e isso estou aguardando agora a notícia oficial chegar de São Paulo, e que com isso nós vamos conseguir equilibrar as contas do hospital. Então eu acho que a minha posição é lutar para resolver os problemas, não medir forças com ninguém, de jeito nenhum. Saúde realmente é uma situação bastante delicada nos municípios brasileiros, até porque o Ministério da Saúde e o SUS têm repassado verbas que não são atualizadas e que deixam a desejar na necessidade de cada uma dessas instituições. E Lençóis não é diferente de todas as outras 5, 6 mil cidades brasileiras, e principalmente aquelas que têm o seu hospital e hospital filantrópico. O governador esteve aqui pela região, esteve em Bauru, esteve recentemente em Agudos e andou contemplando alguns municípios. Lençóis Paulista foi beneficiado com alguma destas ações do governador? Olha, o governador já tinha estado, quando ele passou por aqui, ele tinha estado em Lençóis, quando a gente entregou a primeira creche do programa Creche Escola do governo. A primeira creche terminada foi em Lençóis, e ele tinha dito, eu vou inaugurar essa creche, quando ele percebeu que era a primeira que ficava pronta. Então, naquela ocasião, que ele nos deu esses 900 mil, que eu me referi agora, para a ampliação da nossa UTI, além da creche que nós tínhamos inaugurado, nós conseguimos mais 2 creches para Lençóis. Uma para ser construída no Maria Luísa 4, que fica no lado oposto da creche Iara, que é o bairro de Santa Terezinha. E a outra, inicialmente, nós tínhamos pedido para o Ibaté. Mas como o terreno lá do Jardim Ibaté ainda não estava com arruamento, não era possível fazer todos os planos e as plantas necessárias naquele momento, a gente passou para o Grajaú, que é do lado, e vai atender a mesma população. Então nós ganhamos 2 creches e também recursos para continuar o asfaltamento do distrito empresarial, que a gente com isso vai praticamente concluir o asfalto lá no distrito, com guias, toda a infraestrutura, drenagem urbana, enfim, deixando o nosso distrito cada vez mais pronto e acolhedor para as empresas que ali estiverem instaladas. O José Leme, que é aqui do bairro Nova Bauru, o José Leme, ele foi morador, ele é natural de Macatuba, morou em Pederneiras, e está há alguns anos aqui como representante comercial aqui na cidade, e ele já foi candidato a prefeito, a deputado. Ele faz a seguinte pergunta para você: prefeita, qual foi a proposta enviada para a Câmara Municipal de Lençóis Paulista sobre o aumento do IPTU, que já foi aprovado pela Câmara, ou se já foi aprovado pela Câmara? Aqui em Bauru, o aumento do IPTU está sendo um absurdo para os moradores da cidade. Bauru é a cidade que mais aumentou o IPTU nesses últimos tempos. Chega até a 22%. Como é que o povo pode pagar? Quer saber da sua situação lá? Lá em Lençóis a gente não mexeu com isso neste ano, Samuel. José Leme, é difícil até para mim opinar sobre isso, sobre qualquer outra cidade que não seja Lençóis, porque as correções são necessárias, a gente tem que acompanhar, a prefeitura tem que se equilibrar. O que eu não sei dizer em termos de porcentagem, o que significa nem para a população e nem para os cofres públicos daqui esses reajustes. Eu sei que a gente tem sempre que encarar com responsabilidade, tem que analisar a situação naquilo que está, para aquilo que vai mudar. Às vezes a gente tenta fazer gradativamente essas correções. Enfim, tudo isso é desafiador. É desafiador para o povo e é desafiador para a administração pública. Tomara que as coisas se acomodem, que dê tudo certo, mas é difícil fazer uma análise de outro município. Ô Bel, você tem todo um secretariado, diretoria das várias pastas da prefeitura. Como é que estão o funcionamento delas? E existe alguma mudança prevista, alguma alteração no quadro, ou segue como está? Segue como está. A prefeita não é perfeita,
os secretários não são perfeitos, mas existe em todo grupo um desejo muito grande de fazer o melhor trabalho, de fazer as coisas darem certo. Nós temos entre os diretores da prefeitura, aqueles que têm mais facilidade e mais esse talento, eu diria, né, do lado político, de saber se explicar, de saber contornar, outros que são mais técnicos ou até puramente técnicos. A gente tem todas essas figuras, esses personagens na nossa equipe. Mas eu acho que um compensa o outro e o importante é nós vermos os resultados dos trabalhos de cada área. Então, se você falar assim para mim, Bel, infraestrutura, né? Então aí você olha e vê quantos mil metros lineares a gente fez de galeria na cidade. Essas pontes, as calçadas que a gente se propôs a fazer, esses recapes todos que aconteceram, todo esse planejamento, né, da malha viária e toda essa parte mesmo que eu falo de infraestrutura que mexe, que faz buraco, que você vê a sujeira acontecendo, depois você vê resolvido, né? Nós temos um tipo de diretor que ocupa esta área, que está à frente desta área. Aí você vai para a educação, você vê uma educadora, né, uma pessoa que conhece profundamente a educação, é bem formada, tem experiência como coordenadora pedagógica, tem experiência como diretora de escola, como coordenadora pedagógica da diretoria, da equipe técnica da diretoria, e hoje está ali. Então eu olho muito para isso, a equipe em si daquela área e o conjunto da nossa equipe. Eu vejo que nesse momento é para nós continuarmos. Eles sabem disso, o que eu vou falar agora, se algum diretor estiver me ouvindo, eles sabem disso. Eu puxo a orelha quando precisa, né? Dou conselho quando precisa também, mas eu tenho muito mais que elogiar do que chamar atenção ou criticar essa equipe. Bom, Bel, neste encerramento de programa, nós queremos desejar para você, para os seus pares de administração, para o seu corpo de funcionários da prefeitura e para a população de modo em geral, a expectativa de que tenhamos todos um bom Natal e que um 2014 seja repleto de muitas realizações. Claro que, apesar de tudo, Lençóis, que fez muita coisa nos últimos anos, ainda tem coisa por fazer, como é muito natural. E que esses desejos teus, de todos aqueles que lhe seguem e da população possam ser concretizados. Muito obrigado pela sua presença e que o Natal seja ricamente abençoado para você e para todos os seus. Muito obrigada pelas palavras, por tudo que você nos deseja, Samuel. E a mesma coisa eu gostaria de dizer, tanto para você quanto toda a equipe, para o Duda e toda a equipe da TV Prevê, uma equipe simpática, acolhedora, que está sempre aqui no sorriso e no abraço quando a gente chega, e para todas as pessoas de Lençóis principalmente, da região toda, que a nossa região cresça forte, que cresça equilibrada, e que os moradores de Lençóis, que os lençoenses todos possam viver a cada dia das realizações que a gente faz e que seja uma festa, uma comemoração coletiva, onde todos se colocam juntos para construir, mas onde todos podem usufruir das conquistas que o município alcança. Eu gostaria de pedir a todos que façam, além da sua parte no dia a dia, no trabalho, nessa construção, mas também façam o seu pedido a Deus, que nos abençoe a todos, que nós sejamos uma cidade coberta pelas bênçãos de Deus e que a gente possa continuar essa caminhada por 2014 muito energizados, muito fortes, muito corajosos para enfrentar sim as dificuldades, mas com aquela fé e aquela confiança de quem pode, que se nós formos todos positivos e todos querendo fazer o bem, não tem por que não dar certo. Nós chegaremos lá. Um grande abraço a todos. Feliz Natal. Muito obrigado, Bel, e com a certeza de que o telespectador vai estar muito próximo de Lençóis neste Natal, até porque o nosso especial de Natal foi gravado em Lençóis Paulista,
com uma orquestra de sopros daquela cidade, com o maestro Magano, e com um repertório maravilhoso. Eu vi momentos da edição do programa de Natal que a Nádia realizou e está de uma extrema felicidade e com uma qualidade técnica daquele pessoal de Lençóis Paulista e que vai certamente agradar a todos os presentes. E que nós possamos realmente, neste dia de Natal, viver as emoções que foram transmitidas naquele concerto. Ao telespectador que nos acompanhou, os nossos agradecimentos. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário. A todos, muito obrigado e até amanhã. Às 8 da noite. A Mansão Maluca do Professor Ambrósio.